Aleluia. Então olha para a sua Bíblia agora e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta Bíblia ter chegado em minhas mãos, e que a tua palavra seja guardada no meu coração. Mais uma vez, Senhor Jesus, muito obrigado por esta Bíblia ter chegado em minhas mãos, e que a tua palavra seja guardada no meu coração. Dá um beijo na sua Bíblia. Aleluia. Palavra de Deus. Amém? Valoriza a Bíblia, valoriza a palavra. Não tenha vergonha de beijar a sua Bíblia. Você não tem vergonha de beijar a sua namorada? Não? Tem gente que beija até o cachorro, beija ou não beija? Tem pessoas que beijam o cachorro, beija gato, beija tudo. Beija bandeira, não sei de quem, do time de futebol, beija tanta coisa. Então beija a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então olha só o que diz a palavra de Deus. O nosso tema de hoje vai ser: o tempo não cura a ferida e nem liberta da culpa. Orando a Deus, Deus ministrou esse tema no meu coração, e é o tema que eu estava aprendendo nessa noite. O tempo não cura a ferida e nem liberta da culpa. Fala comigo. O tempo não cura a ferida e nem liberta da culpa. Então olha só o que diz a palavra de Deus aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente ou incrédulo. Repetindo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, ou seja, da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo, diz a palavra de Deus. E nesta noite nós vamos aprender de um homem de Deus, que todos nós conhecemos de cor e salteada a vida deste homem. É um homem que nós admiramos, é um homem extraordinário, que ele teve coragem, irmãos, de enfrentar um gigante, mas depois ele não teve coragem de enfrentar o seu filho. Ele que enfrentou um gigante, não fugiu do gigante, mas fugiu do seu próprio filho, por causa da culpa maldita. Então vamos aprender sobre o nosso querido e amado rei Davi. Davi, um jovem corajoso, um jovem destemido. E por que era destemido? Porque ele tinha comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, meus queridos, todas as outras áreas da nossa vida são fortes, porque nós temos comunhão com Deus. Então Davi, ele tinha comunhão com Deus, tangendo a sua harpa, adorava a Deus, ninguém estava olhando ele, somente Deus vendo, ele tocando, e ele teve força, teve coragem, teve autoridade, teve unção, teve ousadia de enfrentar o Golias, coisa que Saul não teve coragem, que os outros exércitos de Israel não teve coragem. Davi teve coragem, porque Davi estava tendo comunhão com Deus. Mas o tempo passou, e com o passar do tempo, todos nós sabemos a história de Davi. Davi cometeu um pecado, Davi caiu em adultério, e o pior não foi nenhum adultério, foi ter mandado matar o esposo de Batseba, Urias. Então isso trouxe uma mancha na vida de Davi, trouxe algo profundo na vida de Davi, que manchou a vida de Davi e manchou a sua alma. Davi, então, ele foi para os pés do Senhor, ele clamou a Deus e chorava diante de Deus e tal. Deus o perdoou, ele foi perdoado. Mas Davi, a culpa estava na mente de Davi, no coração de Davi. O tempo passou, Davi teve outros filhos, teve filha, mas a culpa continuava acusando Davi. Deus já tinha perdoado Davi,
mas Davi não tinha se perdoado. Deus já tinha perdoado Davi, mas Davi tinha culpa. O martelinho da culpa estava lá na cabeça de Davi. Você cometeu algo errado, você fez isso, você mandou matar o seu braço direito, um guerreiro seu, você mandou matar. E aquilo no coração e na mente de Davi, isso tirava de Davi a coragem de olhar nos olhos dos seus filhos e de corrigir os seus filhos, ou de trazer os seus filhos para perto e falar: meu filho, eu errei mesmo, é público e notório o meu erro, eu sou um rei, eu sou um homem público, e eu cometi um erro gravíssimo, mas eu fui perdoado diante do meu Deus, e não é porque eu cometi aquele erro lá atrás, que eu vou ficar sem ter coragem de olhar nos seus olhos e falar: o que vocês estão fazendo está errado. Davi, ele não tinha coragem de olhar nos olhos dos seus filhos e corrigir os seus filhos, por causa da culpa. Ele não chamava atenção, ele não chamava para uma reunião, ele não conversava com os seus filhos e tal, por causa da culpa. E nós vamos aprender hoje sobre Davi e Absalão especialmente. Absalão era o terceiro filho de Davi, irmão de Tamar. E preste bastante atenção, abra sua Bíblia em Samuel, 2 Samuel, capítulo 13, 2 Samuel, capítulo 13, que vai contar essa história, e nós vamos tirar lições para a nossa vida. Cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos de aprender a tirar lições extraordinárias e ver aonde que Davi errou, para que nós também não erramos o mesmo erro. Talvez você também aconteceu coisa no passado seu que tem te acusado, e você pediu perdão para Deus, Deus já te perdoou. Então não aceita mais a culpa. Olha nos olhos dos seus filhos, não tenha vergonha de olhar nos olhos dos seus filhos. Muitas vezes a culpa bate em nós, irmãos, para nós não olhar nos olhos dos nossos filhos, porque nós lembramos que nós cometemos coisa errada pior do que os nossos filhos. Muitas vezes a pessoa que trabalha talvez com jovens, ou até mesmo pastor e tal, que cometeu coisa erradíssima também quando estava na igreja, e tal, ele não tem coragem de olhar nos olhos das pessoas para corrigi-los, porque ele pensa: eu também fiz coisa pior. Quem sou eu para corrigir o meu filho adolescente? Porque quando eu era adolescente, eu fazia coisa muito pior do que o meu filho. Quem sou eu para corrigir a minha filha? Porque quando eu era adolescente, eu fazia coisas muito piores. Meus filhos são santos em comparação comigo. Não tem coragem de olhar nos olhos e corrigir, porque a acusação do seu passado o acusa. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, e ele vai nos acusar mesmo, mas nós não podemos aceitar, se nós já fomos perdoados em nome de Jesus. Então vamos aprender aqui sobre Davi, especialmente sobre Absalão. Davi e Absalão. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e Absalão tinha outro irmão chamado Aminon. Aminon apaixonou por Tamar, olhou em Tamar e se encantou pelo corpo de Tamar, e ele se encantou: não, eu tenho que ter algo com Tamar. E ele ficou doente, porque a paixão adoece. Aminon ficou doente, então Aminon ficou de cama, não comia, não tinha apetite e tal, e Davi até então não tinha percebido nada. E nós precisamos de perceber como que estão os nossos filhos, olheira no olho vermelho chegando em casa, a que hora que está chegando em casa, magreza excessiva, ou talvez obesidade excessiva. Então nós precisamos de ter observação com a nossa casa. Davi, ele não observou nada, e tinha um sobrinho de Davi chamado Jonadab, que observou e falou para Aminon: Aminon, o que está acontecendo? Aí Aminon abriu o coração para a pessoa errada, como nós já falamos sobre isso.
E então Jonadab deu conselho para Aminon. Aminon, pede para isso, explica, faz isso. Montou um teatro e tal. Chegou até Davi para pedir a bênção, a permissão de Tamar e para cá de Aminon. Davi, inocentemente, entre aspas, porque nós temos que ter, irmãos, olho vivo. E Davi era um guerreiro, Davi era um homem vivo, mas até então parece que estava meio assim bobado, adormecido na sua própria casa, por causa da acusação que estava na sua mente. Davi então permitiu Tamar ir para lá, e Tamar foi, amassou aquele bolo. Aminon olhando Tamar. A paixão tem que ser alimentada com a visão, se não é alimentada, a paixão não aguenta a distância. Ninguém é apaixonado, namora à distância, tem que estar junto, tem que estar pegando, tem que estar agarrando para alimentar a paixão. E aí Tamar pertinho, e ele vendo Tamar, e foi, e chamou Tamar para o seu quarto. Ela foi levar o bolo para ele, inocentemente achando que ele estava doente, e quando ela aproximou dele, puxou ela e a violentou. Ele cometeu algo terrível, um crime hediondo contra a sua própria irmã, chamada Tamar. Aminon era irmão de Tamar por parte de Davi. A mãe de Tamar era outra, era Ainoã. A mãe de Tamar era Maaca, era outra mãe. Por isso talvez ela achou o direito de ter uma relação com ela. Só que era irmã dele, era filha do rei, e irmã de Absalão por parte de pai e por parte de mãe. E quando Aminon teve o caso com Tamar, e quando ele concebeu ali, quando ele satisfez o seu apetite carnal, ele teve ódio de Tamar. Ele odiou. Ele olhava para ela, ele tinha ódio. Aquilo que parecia ser amor, agora se tornou em ódio. E ele mandou ela sair da casa dele. E ela não queria sair, mas meu irmão não pode acontecer isso. E ele expulsou ela da casa deles. E quando expulsou da casa dele, ela saiu passando cinza na cabeça. E ela encontra Absalão. E olha só o que diz aí Absalão. Olha só o que diz aí 2 Reis, capítulo 13, quando Absalão encontra Tamar, versículo 19. Olha só o que diz, versículo 20. 2 Reis, capítulo 13, o versículo 20. Aqui Absalão começa a ter algo. 2 Samuel, capítulo 13, o versículo 20. Quem encontrou, diga graças a Deus. É importante você ler na Bíblia. Vamos aprender coisas tremendas hoje, nessa noite. Absalão, seu irmão, diz: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Então preste bastante atenção. Absalão encontra Tamar, e quando ele encontra Tamar, ele já vai direto no assunto sem saber de nada. Ele fala: já teve contigo Aminon? Você estava com Aminon? Porque Absalão já tinha percebido o clima. Nós precisamos de perceber o clima na nossa casa, precisamos de perceber o clima no ambiente familiar. Absalão já tinha percebido, e Davi, se tinha percebido, não fez nada. Davi tinha que ter feito. Davi ter chamado: meu filho, você está apaixonado pela sua irmã? Tinha ter chamado para perto. Mas Davi fez de cego. A Bíblia diz que ele irou. Irmão, não adianta irar. Não adianta você irar na sua casa. Ira não resolve nada. Você tem que dialogar. Fala comigo: irar
Não adianta nada. Eu tenho que dialogar. Então Davi, ele ficou irado. E nós não sabemos por que Davi ficou irado. Talvez ele ficou irado porque Absalão encontrou Tamar, e Tamar abriu o coração para Absalão, e Absalão levou Tamar para a casa dele. Tamar não foi para a casa de Davi. Tamar, ela teve mais intimidade com o seu irmão Absalão do que com o seu próprio pai, chamado Davi. Era para ter ido para a casa de Davi. Davi era para ter colocado ela no colo, para ter abraçado, ter chorado. Porque nos dias de hoje, um estrupo já é algo vergonhoso. E naqueles dias, irmãos, era muito mais vergonhoso e desonroso do que os dias de hoje. Davi, momento algum, diz a Bíblia, que Davi chamou para conversar com Tamar. Momento algum, diz a Bíblia, que Davi chamou a Minon. Minon, que coisa horrorosa que você fez, hein? Os nossos filhos, irmãos, eles precisam de olhar nos nossos olhos. Eles querem que nós o aconselhemos. Os nossos filhos querem muitas vezes, irmãos, que nós até mesmo batemos neles, sabia disso? Os nossos filhos, tem hora que eles fazem coisa para levar umas varadas, porque aquelas varadas que nós vamos dar nele é uma prova que nós amamos, porque Deus corrige quem ele ama. E os filhos também querem isso de nós. É terrível bater, é terrível corrigir, mas se nós não corrigirmos os nossos filhos, quem vai corrigir os nossos filhos? Quem vai corrigir? Davi não fez nada. Absalão então mandou a irmã dele calar, falou: minha irmã, fica caladinha, ele é teu irmão. Mas ele colocou no coração: eu vou matar o meu irmão Aminon. Sabe quantos anos passaram, irmãos? Passou 2 anos do estrupo à morte de Aminon. 2 anos se passaram. Por isso que o nosso tema hoje de família é: o tempo não cura as feridas e nem liberta da culpa. Não adianta você achar, não deixa o tempo passar. O tempo cura tudo, o tempo cura o queijo, não é assim que a gente fala? O tempo cura o queijo. O tempo pode curar o queijo, mas não cura a ferida. O tempo pode fazer muitas coisas, mas não liberta da culpa. Ele não libertou Davi da culpa. Davi, ele sentia culpado ainda. Deus já tinha perdoado Davi, mas ele não tinha, aquela culpa estava no coração dele. E ele não chamava os filhos para uma conversa, para um diálogo. Passou 2 anos, irmãos. Absalão, com aquela ira no seu coração, aquela mágoa no coração, falou: vou vingar. Da mesma forma que o meu irmão montou um teatrinho para pegar Tamar, eu vou montar um teatrinho também para pegar ele. Eu vou montar um teatrinho. Então Absalão montou um teatrinho, montou uma festa na casa dele. Falou: vou fazer uma festa na minha casa e eu vou convidar todos os meus irmãos para a festa. E vai convidar Davi também. Vamos lá para outro versículo aqui. Olha só, 2 Samuel capítulo 13, o versículo 23 em diante, para nós entender melhor. Passado 2 anos, quantos anos, irmãos? 2. 2 anos é muito tempo, não é, irmão? 2 anos. A mágoa no coração, como se nada tivesse acontecido, como tudo tivesse normal. Aconteceu nada. Minon está vivo, Absalão, tudo normal. O tempo não cura a ferida. 2 anos se passaram. Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim. Convidou Absalão todos os filhos do rei. Fala comigo: todos os filhos do rei. Então Absalão mandou convidar todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: ele já tinha mandado convidar, irmão. Agora ele foi lá convidar o pai dele. Foi convidar o Davi. Olha só, foi ter Absalão com o rei e disse:
Eis que o teu servo faz tosquia. Peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos o que, irmãos? Pesado. Irmão, olha que desculpa esfarrapada que Davi usou. Quantas vezes que nós usamos desculpas esfarrapadas para não ir numa festa de uma família nossa, para não ter comunhão com o nosso povo. Davi então usou uma desculpa esfarrapada, dizendo: ó, meu filho, nós não vamos não, eu não vou não, porque para não ser pesado. Irmão, rei, ele podia mandar uma boiada para fazer churrasco na casa do seu filho, mas eu não vou não, para não ser pesado. Davi não empenhou em ter comunhão, porque a pior coisa é a culpa, irmão. A pessoa que tem um martelinho batendo: você é culpado, ele tem vergonha de olhar nos olhos das pessoas, tem vergonha de olhar nos olhos da família. A pessoa que já cometeu algo envergonhoso e talvez já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou, mas ela não se perdoou ainda. Ela precisa se perdoar, porque senão não tem coragem de ir nas festividades, no aniversário de 15 anos, uma sobrinha, não tem coragem de ir num casamento, não tem coragem de ir em nada, porque lembra do que fez.